Comigo aqui hoje, o Lorival Santana, nosso super especialista internacional. Boa noite. Thaís Herédia, minha parceira de todos os dias. Daniel Rittner, nosso diretor de Brasília. E o Michel German, que é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade de Jerusalém. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá, gente. Vamos dar uma atualizada no dia de hoje. O ministro da Defesa de Israel disse que a faixa de Gaza nunca mais voltará a ser o que era. Israel indicou que pode fazer uma incursão por terra, mas até agora os ataques aéreos têm sido a principal medida de retaliação. Os clarões no céu se repetiam ao longo desta noite na faixa de Gaza. Mesmo depois de um dia inteiro de intensos bombardeios, o exército israelense disse que atingiu apenas núcleos do Hamas, parte deles na região do Porto. Israel tenta acabar com as capacidades militar e política do grupo extremista. Informou que 2 integrantes do gabinete político do Hamas foram mortos. Fotos de satélite mostram que os ataques aéreos atingiram áreas residenciais e destruíram 3 mesquitas. Israel confirmou que os templos eram os alvos, mas alegou que havia atividades do Hamas dentro deles. Mais de 830 pessoas morreram em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde. Em resposta, o Hamas lançou mais foguetes em direção à cidade de Askelon, no sul de Israel. Parte deles foi interceptada. O sistema de defesa chamado Domo de Ferro também foi acionado para interceptar foguetes disparados do Líbano, no norte do país. As forças de defesa de Israel disseram que não houve feridos. Militares israelenses também confirmaram que atiraram contra a Síria para revidar disparos que vieram do país vizinho. Fontes sírias disseram que o ataque partiu de facções palestinas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu telefonou nesta terça-feira para o presidente Joe Biden. Momentos depois, numa declaração à imprensa, Biden lembrou dos horrores do ataque em Israel no sábado. This was an act of sheer evil. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. Young people massacred while attending a musical festival to celebrate peace. E declarou total apoio à reação de Israel. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Vamos lá falar com o professor Michel German, que é professor da Universidade Federal do Rio e pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade de Jerusalém. Professor, tem uma expectativa grande para essa incursão por terra de Israel, né, sobre a faixa de Gaza. O que dá para prever de consequências dessa invasão? Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Bom, primeiro, a invasão ainda é uma questão, né? Eu não tomaria isso como favas contadas. Eu acho que tem elementos novos que são muito diferentes das outras rodadas de embate entre Hamas e Israel. Dentre elas, por exemplo, o fato de você ter reféns, que é um tema muito sensível na sociedade israelense. Se efetivamente a gente tiver a invasão terrestre, eu acredito que aqui sim o resultado dessa invasão não vai ser muito diferente das invasões anteriores, porque eu não percebo que haja, apesar da diferença dos ataques absolutamente bárbaros e cruéis do Hamas com relação à população civil israelense, isso é diferente, mas eu não vejo que continua sem haver uma solução militar para a questão do Hamas em Gaza. Então, eu acho que apesar dos discursos muito militantes e muito pungentes dos políticos israelenses, do gabinete israelense, eu continuo sem ver uma possibilidade concreta de solução militar para o que acontece entre faixa de Gaza e Israel. Não, professor, mas hoje, por exemplo, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, né, o Volker Turk, fez um apelo à comunidade internacional, né, para neutralizar o que considera um barril de pólvora ali na faixa de Gaza. Israel reagiu, nada aconteceu.
Você não tem uma impressão de que o mundo está com dificuldade de se mover para tentar mediar ou interferir positivamente nesse conflito por um cessar-fogo ou por uma proposta de paz, algo nessa linha? O mundo está observando, mas sem querer fazer uma intervenção efetiva no conflito? Olha, aqui tem algumas questões, né? A primeira questão, eu estava escutando agora as descrições e passei o dia inteiro escutando as descrições do que gradativamente está se descobrindo sobre os ataques do Hamas em Israel. É de uma barbárie que se fosse em outro país, eu diria que é uma barbárie que me lembra o Daesh na região do Oriente Médio, do Levante. Mas como é em Israel, eu tenho que dizer que há um elemento aqui fundamental que é repetido o tempo todo pelas pessoas que sofreram esse ataque, que é o elemento da memória do Holocausto, né? Isso é muito terrível, quer dizer, a percepção da comunidade internacional de que aqui teve um game changer fundamental, alguma coisa que mudou o jogo fundamentalmente, é que garante a não intervenção nesse momento e o compasso de espera. Quanto mais a gente vai descobrir a efetivo tamanho dessa barbárie, mais dificuldade a gente vai ter de intervenção internacional por conta de entender que efetivamente você tem aqui um equilíbrio em relação às demandas dos dois lados e uma impossibilidade de atuação de maneira direta e clara, né? Eu acho que o nível de violência do Hamas nessa entrada em Israel impossibilitou uma percepção clara de que é possível garantir uma negociação imediata. Em algum sentido, está se dando a Israel o direito de se defender. Tudo vai mudar quando a intervenção acontecer e se ela acontecer. Mas, nesse momento, por conta do que a gente está descobrindo em relação ao nível de crueldade, eu acho que o mundo olha esperando o próximo passo. Vou pôr o Lorival Santana nessa roda, nosso super especialista. Lorival, a sua visão como a comunidade internacional está se movendo? Eu tenho uma impressão de observando os próximos passos e tem muitos interesses ali, colocando os interesses particulares à frente desse conflito. Você vê que é por aí? Cadê o grande mediador? Cadê os grandes players que operaram em outros conflitos nesse mesmo local? Não existe espaço para nenhum tipo de negociação, com exceção, talvez, da questão dos reféns, né? Essa é uma questão que, classicamente, existe toda uma metodologia, uma técnica para tentar negociar a libertação de reféns. O Hamas, no primeiro dia, disse que aceitaria trocar esses reféns pelos 5.200 presos palestinos em cadeias israelenses. Esse é um número da autoridade palestina. Mas, fora isso, não há espaço algum. Essa é, hoje, uma questão realmente diretamente entre o Hamas e Israel, né? E uma questão existencial entre o país, Israel, e o grupo Hamas, né? Não há espaço algum para alguém entrar no meio neste momento. Está tudo muito recente. O ataque do Hamas no sábado foi avassalador, foi muito sem precedentes, algo realmente, concordo com a palavra usada pelo professor, um ataque bárbaro, né? Uma manifestação de barbárie, de selvageria muito forte. E, neste momento, essa imagem que nós temos aí na tela é Israel destruindo a faixa de Gaza, como disse que faria, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a faixa de Gaza vai se tornar uma ilha deserta. E disse também que a população deveria sair da faixa de Gaza, o que ele sabe que é impossível, né? A faixa de Gaza está bloqueada por Israel e pelo Egito há 16 anos. Então, as saídas são muito controladas. O Egito é uma ditadura militar, contrária à Irmandade Muçulmana, que reprime a Irmandade Muçulmana, que, por sua vez, é de onde surgiu o Hamas, em 1987, na primeira intifada, primeiro levante palestino. O Hamas é um grupo islâmico, inspirado na Irmandade Muçulmana, que é inimiga da ditadura
egípcia. Então, os palestinos não têm para onde ir, né? O mar é controlado também por Israel, a parte aérea também, o aeroporto foi destruído em 2007 e de fato, sempre há muito tempo que se fala que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto, e isso nunca foi mais verdadeiro e mais terrível para a população civil quanto agora. Eu estive em contato com pessoas que estão na faixa de Gaza, também acompanhei muitas reportagens ao longo do dia, e o quadro é de pais com seus filhos tentando encontrar algum lugar mais seguro só para descobrir que esse lugar não existe. Não existem abrigos nas residências de Gaza, né? E o que existem são as escolas, estruturas criadas pela ONU, mas muitas delas foram bombardeadas também, essas escolas. Então não existe nenhum lugar seguro em Gaza, e além disso eles estão sem comida, sem água e sem eletricidade, porque Israel cortou esses suprimentos de combustível que são usados nas grandes usinas geradoras de eletricidade e também nos geradores domésticos, sem comida e sem água e sob bombardeio contínuo, né? Então a população está apavorada. Lorival, pela sua análise, pela leitura também do professor, a minha avaliação, minha conclusão a partir dos elementos que vocês colocam é de que o horror do ataque, do massacre promovido pelo Hamas no sábado acabou gerando uma reação na comunidade internacional de inoperância, dada a extensão e a barbárie que foi tomada de assalto sobre Israel. É nessa linha? Houve manifestações, né, do presidente Joe Biden, a gente assistiu aí na abertura do jornal, ele dizendo que o apoio dos Estados Unidos a Israel é incondicional, e também a União Europeia, em princípio, até cortou a ajuda humanitária à faixa de Gaza, mas depois recuou, inclusive com protestos do presidente Emmanuel Macron, que disse que a população de Gaza não pode ficar sem essa ajuda humanitária, né? Então, digamos, para responder a sua pergunta, a própria comunidade internacional está um pouco perplexa, um pouco sem saber como agir. O mesmo se aplica, obviamente, ao Conselho de Segurança da ONU, né? Um país envolvido aí, embora diga que não está envolvido, mas sabemos que está, é o Irã, e o Irã, hoje, a Rússia depende do Irã, né? E a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança. Então, embora a Rússia dê declarações contra o que o Hamas fez, mas ela depende realmente do Irã. E a China tem ali também um jogo de articulação. Hoje em dia, o Irã e a Arábia Saudita gravitam em torno da China também. Então, você tem aí dois grandes players que não permitirão nenhum tipo de resolução. E, aliás, também tudo que esses bombardeios que Israel está realizando na faixa de Gaza também rebalanceiam a questão geopolítica. Qualquer resolução terá de contemplar também a violência que Israel está cometendo nesse momento. Bom, vamos colocar a Thaís Herédia aqui. Thaís, é interessante que, diante dessa inoperância aí da comunidade internacional, os mercados também acabam reagindo na mesma altura, né? Muito diferentemente do que a gente viu, claro, tem todos os motivos para a guerra da Ucrânia. Como que estão operando, como que o mercado mundial está observando esse conflito e reagindo a ele? Olha, Caio, hoje eu falei com vários gestores e executivos do mercado perguntando, escuta, vocês não estão vendo risco, né? Vocês não estão conseguindo colocar no preço o que o mundo inteiro, o choque que o mundo inteiro está vivendo? E a resposta foi, não é por aí, né? A movimentação financeira ela se dá de outras formas. Eu estou dizendo isso porque hoje aqui no Brasil a bolsa subiu e o dólar caiu bastante. E esse é um movimento que se repetiu em outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. O gatilho para essa movimentação, essa realocação de risco e de preços, foi uma percepção de que, por causa da guerra, os Estados Unidos não vão precisar
mais subir juros, pelo contrário, os juros vão ficar onde estão e não necessariamente os mais otimistas, entre aspas, entendem que a depender do risco que a guerra impor ou impuser, os juros podem até começar a cair mais cedo. Portanto, uma avaliação muito adiantada e uma descompressão dos preços que vinham estressando demais nas últimas semanas, porque estava muito claro que estava difícil para o Banco Central americano dar conta de lidar com o processo inflacionário de lá. Então, a reação dos mercados, como já aconteceu em outras situações, a movimentação do preço, ela é uma movimentação muitas vezes quase que, vou usar um termo aqui que não tem nada a ver com a economia, mas quase que desalmada, né? Porque ela não se correlaciona diretamente com a comoção ou com o choque ou com a barbárie que a gente está assistindo, né? Nem com a tensão geopolítica da forma como ela está. Você citou a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia tinha uma questão fundamental por ela ser na Europa, uma região, vamos dizer assim, blindada das guerras há muitos anos, e por a Europa ser extremamente dependente do gás da Rússia, que foi cortado ali imediatamente. Então, a dependência econômica, e não só econômica, mas a dependência quase que de funcionamento da Europa em função do gás, era uma coisa que fez explodir os preços em menos de um dia. No caso de Israel, é uma outra relação com o mundo financeiro, é uma outra relação de dependência ou interdependência, que praticamente não existe. Então, o risco, a percepção de risco se deu pela ponta contrária. Então, olha, a guerra pode fazer o Banco Central dos Estados Unidos parar de subir os juros. E isso trouxe um refluxo e uma descompressão para os preços.